Olá, professoras e professores. Hoje nós então vamos continuando aqui a nossa conversa sobre a construção das disciplinas. Como vocês podem ver aí, eu estou agora com uma tela inicial, né? Mas por baixo dessa tela inicial, vocês vão poder ver aqui, eu estou da mesma forma com todo o meu material aberto para que vocês possam de fato acompanhar o que vai estar acontecendo, tá certo? Então aqui está a minha tela, né? O Bamboo Paper que eu estou usando. Vamos voltar para cá. Primeiro a gente vai fazer uma rememoração, tá? O primeiro ponto, vamos dizer assim, que eu queria colocar para vocês, que eu queria lembrar vocês, é de que de fato existem, tá, muitas formas de você criar o que a gente vai chamar de uma mecânica ou um fluxo, uma organização para você fazer de fato uma aula virtual, tá certo? Então existem várias aqui, são N formas da gente fazer isso. Nós optamos por trabalhar uma forma mais básica, então a nossa forma ela é básica, a que nós estamos optando, tá certo? É uma forma que trabalha com 3 blocos, tá? Nós temos aqui o bloco 1 de disponibilidade de conteúdo, nós temos o bloco 2 que vai envolver, vamos dizer assim, a possibilidade de interação, e nós temos aqui o bloco 3. Então a gente tem o BL1, o BL2 e o BL3. Isto aqui se repete ciclicamente durante todo o desenvolvimento do conteúdo, tá? Eu vou ter um conjunto desses blocos aqui para cada segmento do conteúdo que eu pretendo desenvolver com os meus alunos. Eu acho que isso ficou já bastante claro, né? Salientando então que neste primeiro aqui eu vou estar disponibilizando o conteúdo. Aqui o foco principal no segundo bloco é relativo à questão da interação e de puxar o pessoal para a leitura. E depois nós vamos ter um outro bloco que vai ser uma rememoração. A palavra serve bem, eu acredito, essa daqui, e ela também vai servir para avaliação e frequência, ok? Então, esses são os 3 blocos que nós vamos estar trabalhando. Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. Esse aqui da interação também pode nos servir para uma avaliação e frequência, ok? Conforme for o amadurecimento e a conversa deles no fórum que vocês vão estar disponibilizando. Então, esses 3 blocos vão se repetir N vezes, né? Tantas vezes quantas forem necessárias para que você avance no conteúdo da sua disciplina. Aí me foram colocadas algumas questões no fórum que são bem legais, né? Por exemplo, vamos pegar aqui o bloco 1 primeiro, tá? O bloco 1, lembra? O bloco 1 é o nosso bloco de conteúdo. Esse conteúdo aqui, ele pode ser ofertado de diversas maneiras, tá? Olha só, ele pode ser ofertado com um PDF ou um arquivo de texto qualquer, tá certo? Pode ser qualquer coisa envolvendo textos. Por que texto, né? Para a gente já trabalhar esse hábito do pessoal de leitura, né? Tentar puxar o pessoal para a leitura. Nós podemos pegar sites na internet que tenham assuntos ou temas interessantes. Também pode substituir esse texto, depois vocês vão ver isso. Né? Vocês podem, quando eu digo vocês vão ver isso, é vocês, na história de vocês vão ver, pô, tem um site aqui que está super bem escrito, um blog, alguma coisa que eu quero trabalhar em cima desse material, então você simplesmente vai passar o endereço né? Você passa o endereço, né? A URL, né? Que a gente chama, tá? O endereço desse site, né? Que pode ser, aí vamos lá, pode ser um site mesmo, pode ser um blog, pode ser uma página no Facebook, onde vocês sintam que ali vocês vão poder ganhar o conteúdo, tá certo? Então, isso aqui é o bloco 1, tá? Nesse bloco é onde você vai colocar isso. Você pode trabalhar também no bloco 1, né, videocast, tá certo? Que é bem interessante.
ok? E aí a gente tem como principal possibilidade o YouTube, que é o que o pessoal usa demais e tem boa facilidade de abrir. Você pode trabalhar podcast e você pode trabalhar qualquer outro sistema que vocês acharem interessante, desde que vocês tenham para vocês que o lugar que vai estar preenchendo esse espaço do bloco 1, ele seja um espaço de fato confiável, alguma coisa que vocês confiam, tá? Que você sente assim, puxa vida, para esse tema que eu quero desenvolver, que eu quero dar a base do fundamento do que eu quero trabalhar, né, com meus alunos e as minhas alunas, esse texto aqui vai me ajudar nessa construção, nesse fundamento, tá certo? Então essa é a ideia, você tem N formas aqui. Agora, um fator importante para eu deixar claro para vocês em relação a esse momento aqui do bloco 1, e isso eu queria chamar a atenção, é para vocês usarem pelo menos 2 materiais, no mínimo, tá? 2 materiais de fonte diferente, ok? Isso é no mínimo, tá? Isso aqui é no mínimo, 2 materiais. Por quê? Porque daí eu posso colocar um PDF, um vídeo, eu posso até escolher colocar 2 vídeos, ou eu posso colocar um podcast e um site, vocês misturam do jeito que vocês quiserem. Agora, o interessante é colocar 2 mídias, vamos dizer assim, diferentes, tá? Para já começar aí criando essa cultura de que as coisas não vão se dar a partir de uma única mídia, tá? Isso é importante, são 2 formatos. Entretanto, se você escolher para usar os 2 formatos aqui no PDF, por exemplo, você coloca os seus 2 textos aqui e vai achar maneiras de trabalhar isso, ok? Então isso é bem legal de vocês fazerem. Agora, vamos lá, o que mais que a gente tem que se preocupar aqui, além de 2 materiais diferentes? Vocês vão ter que se preocupar com um intervalo de tempo, tá? Para eles realizarem esse bloco. Lembra que eu dei um tempo para vocês? A mesma coisa vocês tentem fazer com os alunos de vocês, tá certo? É vocês trabalharem com intervalo de tempo para que isso aconteça, né? Quer dizer, se eu vou colocar isso aqui no dia 1º do mês, quanto tempo eu vou ter aqui? Primeiro eu vou ver assim, bom, essa parte da minha disciplina eu vou gastar, vamos dizer assim, 45 dias. Tá? Eu quero trabalhar essa parte da minha disciplina em 45 dias. Ok. Então eu vou dar aqui, para eles tomarem contato com esse material, conforme a densidade desse material, eu vou dar 10 dias. Então eles têm do dia 1º ao dia 10. No dia 10 entra já aqui o bloco 2. E aí eles já têm uma ação para realizar. Se eles vão tornar isso concomitante, porque não tiveram tempo ou não se organizaram, aí isso é um problema de cada um que vocês, na medida do possível, vão ir orientando. E aí eu quero colocar para vocês um fator bem interessante aqui, que no próprio curso nosso, pelos motivos válidos que vocês acharem para justificar, acontece. O que a gente já percebeu? Nós tínhamos, por exemplo, um tempo de leitura de conteúdo, tá? Tempo de leitura do conteúdo aqui de um curso, vamos dizer, qualquer que a gente tenha feito. Isso acontece N vezes de um conteúdo. E daí nós trabalhamos com os nossos alunos, vamos dizer assim, um intervalo de tempo aqui para a leitura desse conteúdo de 10 dias, ok? Foram 10 dias para o pessoal ler esse conteúdo. Esse é um exemplo apenas, tá? O que nós observamos? Que os movimentos de leitura, de fato, começavam a acontecer, entende? Que a gente percebia que eles já estavam começando a querer interagir só lá pelo 8º dia. São raros os alunos que conseguem se distribuir nesse tempo aqui. Em geral, eles deixam para a hora do desespero, né? Que é quando falta. É que nem a gente com projeto, né? A gente acaba se bobear, termina o projeto faltando horas para encerrar a entrega do projeto, né? Uma coisa que a gente aqui tem trabalhado muito na nossa cabeça. Aí o que a gente fez? A gente pegou o mesmo material e trabalhou com a metade do tempo. Olha que fenômeno. A gente trabalhou daí então com 5 dias para o mesmo material. Outro grupo de alunos, outro semestre. O que aconteceu? Lá vamos nós de novo. Mesma coisa. Quando chegava lá pelo 3º dia,
quarto dia é que os movimentos começavam a ocorrer. Aí a gente radicalizou na experiência, tá certo? A gente pegou e definiu que nós teríamos aberto, ó, isso aqui tudo são fóruns, tá? Fóruns. Aqui é um fórum, aqui é outro fórum, aqui é outro fórum, em 3 cursos, mesmo conteúdo e mesmo público, tá? Mesmo público em termos de característica das pessoas, não as mesmas pessoas, tá? O mesmo tipo de público. A gente pensou assim, bom, vamos ver aqui o que acontece, né? Nós demos o texto, ok? Aí eles tiveram aqui para trás, né, o tempo para a leitura do texto. Aqui era a leitura do texto. O tempo, né, para dar. A gente deu do dia 1º, né, e colocou para eles o seguinte, olha, vocês vão terminar de ler esse texto, e a gente pegou o bloco 2, vejam o que a gente fez, e deu 48 horas para eles postarem. Compreendem o que eu estou dizendo? Eles leram o texto durante X dias aqui, 10 dias, e aí o espaço aqui para o bloco 2, que é o que eu vou falar em seguida, foi de 48 horas, ou seja, eles tinham que terminar o texto em 10 dias e eles teriam 48 horas o fórum aberto. O fórum ficaria aberto quarta e quinta dessa semana e na quinta-feira, meia-noite, o fórum fechava. De todos esses 3 aqui, por incrível que pareça, neste daqui é onde a gente teve a maior participação. Ok? Com o fórum com tempo muito limitado. Entretanto, a maturidade das respostas, ela caiu, ok? Não foi boa, ok? Aqui aqui a gente teve uma situação que a gente considerou a mais interessante, aqui a gente teve a situação que a gente considerou mediana, tá? Então, esse espaço de tempo aqui muito grande para leitura, aqui é o tempo para a leitura, tá? Aqui é a leitura, né? Esse é o tempo de leitura. Você deixar muito tempo não resolve. Você deixar muito tempo, em razão de ser uma coisa avaliada, tá? Aqui, por conta da avaliação, eles se entravam no processo de desespero e respondiam logo, mas o que a gente percebeu é que as argumentações, as respostas, elas vinham mais pobres, tá? Evidentemente mais pobres. A gente trabalha, no meu caso, a metodologia que eu mais uso para trabalhar se chama análise textual discursiva. A Luciana trabalha forte com estudo de caso, que também lança a mão da análise textual discursiva. Então ela hibridiza esses 2 focos e eu hibridizo análise textual discursiva com análise das conversas. Então, para a gente isso ficou muito perceptível mesmo, tá certo? O que eu estou querendo dizer com isso? Deem um tempo bom para leitura, sem problema, aí deem uma prensada no tempo esse para as interações, tá certo? O tempo para as interações ele pode ser um pouco mais curto, tá? Não vão dividir tudo em 10 dias para cada bloco, ok? Tá tranquilo? Então vou tocar avante aqui a conversa nossa. Por que eu estou lembrando disso? Eu estou lembrando disso porque eu estou dizendo para vocês darem um tempo aqui de 45 dias, né? Eles vão fazer o bloco 1, mas procurem dar um tempo menor aqui. Então aqui é o tempo, vou chamar isso aqui de tempo maior, ok? Aqui vai ser um tempo menor. E aqui nós vamos também trabalhar com tempo igual, mais ou menos igual, ao bloco 2. Ok? Isso é importante que vocês administrem isso. Agora, esses tempos aqui dá pra gente brincar muito, e aí a gente já começa a misturar com a ideia de gamificação. Olha só. Aqui a gente já pode brincar, quando a gente brinca simplesmente com a questão do tempo para a resposta, tá certo? A gente já começa a brincar com os primórdios da gamificação. A gente começa a brincar com uma estrutura de gamificação, tá? Porque eu vou chegar para eles, vejam, aqui não é o conteúdo exatamente, eu vou chegar para eles e vou dizer assim, ó, pessoal, é o seguinte, vou dar um exemplo aqui. Eu posso chegar e dizer, olha, eu vou dar para vocês 10 dias aqui, agora o grupo que me entregar
um resumo, um grupo que me entregar um resumo primeiro, tá? Eu vou abrindo um tempo a mais a partir do dia que você me entrega o bloco 2, para vocês já irem respondendo. O que eu quis dizer com isso? É assim, isso já comecei com uma ideia de gamificação, olha como ficou legal aqui. Deixa eu até mudar a cor para ficar interessante. Estou pensando nisso agora com vocês, tá? Eu dei 10 dias para eles lerem o material, tá? Eles têm 10 dias, mas eu digo para eles lá na orientação o seguinte, ó. Se vocês lerem em 5 dias e fizerem, por exemplo, um fichamento desse material e me mandar o fichamento, eu já abro o bloco 2 para vocês. Então, se você ler isso em 5 dias, você vai ter o bloco 2, o tempo que ele tem, mais 5 dias para resolver. Compreendem como é? Isso já é uma estrutura de gamificação para fazer com que a coisa ande, tá? Agora é o seguinte, vamos lá. Em geral, quando você aplica mais velocidade, você em geral pode receber uma perda nesse fator aqui de maturação das respostas. Percebem? Porque daí eles se preocupam com a velocidade. Então, não dá para ir com muita sede ao pote, tá? O ganho deles não pode ser um ganho muito grande, tá? Tem que ser um ganho controlado nesse sentido. Senão é como se você tivesse, olha lá o exemplo, ó. Você estivesse jogando um joguinho, vamos pegar um jogo aí que muita gente jogou, Monopoly, por exemplo. E eu dissesse assim, não, se você fizer a primeira compra, eu lhe dou mais 10 compras logo. Entendeu? Pronto, aí você indicou um elemento de premiação muito intenso. E aí ele vai ou ela vão sacrificar o pensar na compra, né? Eles perdem elementos em virtude da velocidade, do ganho que eles podem ter com a velocidade. Deu para entender? Vamos então imaginar que isso tenha ficado mais ou menos claro. Mas aqui já são os primórdios do uso da gamificação, tá certo? Finalmente a gente vai então para o bloco 2. Finalmente cheguei no bloco 2. Aqui a gente vai então, aqui a conversa já é outra. O bloco 2 é um bloco de interação. E ele reflete muito no aspecto de frequência também, ok? E pode ou não refletir no aspecto de avaliação. Ou e avaliação. Acho que não caberia o ou e, né? Ou avaliação, não. Aqui a gente vai apagar logo isso. Porque a avaliação aqui é opcional, tá? A frequência não, tá? E a interação não. Então isso aqui eu vou marcar assim para vocês. Vamos lá. Eu apertei todos os botões que não era. Aqui, por exemplo, tá? É obrigatório. Aqui é obrigatório. Aqui é opcional. No meu caso com vocês, eu dei um ponto. Em vez de dar um ponto extra, né, que a gente fazia antigamente, né, o aluno tem o caderno bem arrumadinho, então eu dou um ponto extra. Tudo bem, é uma meta-avaliação possível de ser usado, há quem condene, há muita gente que condena essa troca, né, pela pontuação, né. Eu tenho pensado muito sobre isso, tá? Mas eu não vou entrar agora nisso, mas eu estou entendendo agora aluno, aluna, professor como trabalhadores e para vocês entenderem por onde é que a minha cabeça anda pensando quando a gente trabalha, não é? No sistema que nós temos hoje, você implica, vamos dizer assim, na expectativa de algum ganho com o trabalho que você está fazendo. É dureza, mas é uma coisa muito comum. Isso tem me levado a repensar muitas coisas em avaliação nesses últimos 15 anos aí. Então vamos lá. No bloco 2, você precisa achar uma forma de gerar interação. Essa interação pode ser professor ou professora, né, com a aluna ou aluno. Tá certo? Então essa interação aqui ela é crucial nesse momento. Outra interação também que precisa acontecer aqui é alunos entre si. Alunos ou alunas, tá? Entre si. Isso é importante que aconteça nesse momento aqui. Então aqui o que a gente tem pedido, que eu posso dar um exemplo para vocês de uma ação, mas vocês criem as ações que vocês acharem interessantes. Vamos pensar numa aqui agora. Pronto, essa a gente já usou. Tá certo? O aluno tinha que fazer um comentário
tá certo? Sobre o tema, né, que apareceu no bloco 1, o tema de bloco 1, tá certo? E precisava fazer um segundo comentário, mais um comentário sobre a postagem de um colega. Compreendem? Isso que a gente fez. Isso eu posso pedir já houve caso da gente pedir 2 comentários. Então, como é que funciona isso? Esse um comentário aqui coloca ele com a frequência dele, vamos dizer assim, já sendo justificada. Ele foi lá naquele espaço e fez um comentário. Esse comentário aqui ele pode acontecer em vários locais, eu já mostro para vocês. Mas para validar o ticket, ele precisa comentar de um aluno também, senão ele não tem a frequência full. Tá? Então aqui vamos supor que cada encontro, cada postagem deles vai representar isso aqui, 50% da frequência deles e os outros 50% se consolidam aqui. Agora, como é que isso pode acontecer de fato? Né? Como é que essa interação pode acontecer na prática? Tanto pode ser, vamos lá, sobre as interações. Eu estou aqui falando de alguns modelos que a gente já usou, tá certo? Mas vocês têm, assim, olha, se vocês soubessem, quando nós, no curso para os alunos, que a Luciana está coordenando aqui paralelo ao nosso, nossa, eles têm uma série de ideias muito interessantes, tá? E estão compartilhando conosco essas ideias. Inclusive saíram ideias vinculadas à gamificação. Olha que interessante. Então vamos lá. As interações aqui agora, só para a gente se encaminhar para o bloco 3. As interações podem ser via fórum, tá certo? Postagem no fórum, né, no caso, tá certo? Que é o que eu tenho usado com vocês. Um aluno pode enviar um e-mail para outro, Outra forma de interação que vocês podem pedir é um aluno ajuda. Opa, tá ruim a minha escrita aqui. Um aluno ajuda o outro, de fato, de uma forma consistente. Um aluno ajuda o outro. É outra maneira da gente fazer isso. Ele pode mandar um podcast para o outro. Ele pode fazer um gráfico, ele pode fazer uma contribuição. Gente, a forma como vocês vão gerar essa interação aqui com vocês, sem problema, tá? Sem problema. Então, isso é muito com vocês. Lembra do seguinte, tá? Eles precisam serem mobilizados para gerar interações, que é uma das coisas que no nosso espaço eu não estou dando muita atenção para essa interação entre vocês agora, mas podemos fazer alguns testes. Alguns professores nas suas postagens conversam com os outros. Eu entendo que nós ainda temos assim uma territorialidade, né, um respeito temeroso às vezes pela territorialidade do outro, né? Então, isso acontece demais, né? Cursos assim entre docentes, diretores de escola. Por exemplo, se eu faço um curso entre gerentes de empresas, né? Tipo, vários gerentes de uma mesma empresa, nossa, a interação com eles assim é muito assim, pisando em ovos, tá? É bem interessante. Há um respeito muito grande pelo circunscrito, pelo território do outro, né? A Deleuze tem umas boas conversas sobre isso. Né, até onde isso pode chegar. Então pronto. Então aqui são as interações. Você vai fomentar interações. Agora, interação você imagina do jeito que você quiser, tá certo? Não tem problema. E finalmente você vai então agora para o próximo bloco, né, que seria o bloco 3. Tá? Que foi o que motivou de fato esse trabalho. Uma pergunta que alguém me fez perguntando se havia alguma opção para o quiz. Gente, o quiz foi apenas uma forma, ok? Qualquer forma que vocês quiserem para que o aluno, a aluna, olha, aqui eles podem apresentar um texto,
vocês podem pedir um memorial, vocês podem pedir uma gravação, vocês podem pedir uma pesquisa na web. O que vocês imaginarem que possa ajudar vocês a criar uma valoração do trabalho é válido. Tá? Por exemplo, eu posso pedir para que... Eu posso pegar esse tempo aqui, lembra dos 3 tempos, né? Aqui, ó, eu tenho um tempo aqui para o bloco 1. Bloco 1. Aqui agora é tempo, tá, gente? Esse gráfico que eu estou fazendo aqui muito chulepento. Vamos lá, eu tenho tempo. Aí aqui eu tenho o bloco 2. Tem essa barreira, esse intervalo de tempo que está aqui. E aí eu chego onde eu ia pedir o quiz, eu espicho mais esse tempo, tá certo? Esse aqui agora é o bloco 3. E peço para eles uma resenha. Eu posso pedir para eles uma introdução de um artigo e eu aumento o tempo aqui para a entrega desse produto. Ok? Então, vocês jogam com esses 3 tempos, tá? Esses 3 tempos, eles se movimentam muito. Vamos lá. Quais são os tempos, né? Essa questão dos tempos para nós, ela é muito importante aqui agora. Então, vamos lá. Aqui, ó, eu tenho uma primeira opção, que é o bloco 1, aqui depois o bloco 2 e aí o bloco 3. Então aqui eu vou chamar de BL1, BL2 e finalmente aqui o BL3, ok? Esses tempos aqui eu posso mexer com eles do jeito que eu quiser. Vou fazer aqui uma outra proposta. Eu começo aqui com o meu BL1 aqui, venho até mais ou menos o mesmo tempo, encurto aqui o meu tempo de BL2, que é o tempo de interação, e espicho o meu tempo de BL3. É uma possibilidade. Outra, eu posso trabalhar com eles um conteúdo mais enxuto, uma poesia, eu não estou dizendo que ela é menos complexa, tá? Eu estou querendo dizer que eu posso dar menos tempo aqui, eu enxugo, vamos dizer assim, a quantidade, o volume de escrita, vídeos e etc. Eu posso valorizar mais, eu posso valorizar mais aqui a minha interação e posso trabalhar um tempo assim, ou então até mais curto do que esse. Vamos encurtar mais. Eu posso aplicar, por exemplo, um quiz ou um perguntas e respostas quaisquer aqui. Então eu vou pegar o meu BL3 e vai ser curtinho, vai ser uma intervenção aqui. Todo mundo na quinta e na sexta-feira vai ter que responder esse negócio aqui e me entregar. Entenderam? Então aqui, ó, eu tenho, vamos lá, meu BL1, aqui o meu bloco 2, porque resolvi dar mais ênfase para... E aqui eu tenho meu BL3. Aqui agora no de cima, vocês já entenderam também, mas só para manter aqui um certo padrão, BL1, BL2 curto, ok? E o BL3, estão vendo? Então você joga com esses tempos. Agora, que tempos são esses? Esse tempo total que você está vendo aqui, ó. Esse tempo todo aqui, ó, ele não é o semestre, tá? Esse tempo todo aqui não é o semestre. Esse aqui é o tempo para um conteúdo de 4 que vou trabalhar no semestre. Deu para entender? Então vamos lá, vamos para outra página para continuar os nossos riscos aqui doidos, tá? Então agora aqui, ó, esse conteúdo aqui tá aqui, ó. Aí sim, aqui é o primeiro dia do semestre. Ok? Aqui é o meu primeiro dia do semestre. Aí eu trabalhei isso daqui que vocês viram aqui, ó. Esse espaço aqui é esse espaço aqui. É esse espaço aqui, tá? Então esse é o meu primeiro momento do semestre. Aí eu vou voltar para lá. Mas no semestre que eu estou planejando para a filosofia da tecnologia, eu quero trabalhar 4 temas. Então vamos lá. Então eu vou trabalhar aqui 4 temáticas no semestre. Ok? Se eu vou trabalhar 4 temáticas no semestre, então vamos lá. Deixa eu pegar uma outra cor aqui que eu ainda não tenho usado. Marrom.
Aqui, ó, eu ainda estou no semestre. Precisei de mais tempo, pam. Esse é o segundo. Esse é um outro conjunto. Este conjunto aqui vai passar por este mesmo processo aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui. O marronzinho. Lá vai ele, ó. Esse aqui é o segundo. Tá certo? Quer dizer, isto que está aqui, ó, está acontecendo dentro desse tempo, que é um segmento do semestre. Tá claríssimo isso, né? Vamos lá, agora vamos para um terceiro, então. Aí no semestre eu tenho esse terceiro momento aqui, ó. Eu falei que eu tinha 4 temáticas, né? Aí eu vejo os tempos dessas temáticas também, tá certo? E por fim, eu vou trabalhar essa temática aqui até o final do semestre. Posso até para vocês já ficarem compreendendo aqui, ó, eu posso simplesmente pegar essa temática aqui e dizer que vou trabalhar ela por mais tempo. Não importa, isso vai estar tudo naquele meu planejamento lá no Excel que eu já vou mostrar para vocês. Então essa temática aqui, e aqui eu tenho o último dia do semestre. Eu estou chamando de semestre, tá? Mas isso aqui é um intervalo de tempo que na modalidade não precisaria ser semestre. Deixa eu apagar esse negócio aqui que eu estou fazendo, senão eu tenho medo de confundir. Tá bem tranquilo e bem claro agora, né? Cada um desses aqui, ó, tem toda aquela coisa que eu mostrei na imagem anterior, toda essa coisa aqui está acontecendo aqui dentro, ó. Vamos lá. Aqui está outro, ó. Todo tá aqui dentro. Espero que tenha saído aí na imagem de vocês, tá? E aquele outro também está aqui dentro. Começou aqui e veio. Ok? Ops. Mas vocês entenderam, né? Todos os 4 segmentos aqui repetem esta coisa aqui. Então, isto aqui está dentro dos 4 segmentos, tá? BL1, BL2, BL3. Vamos voltar para lá para a gente entender isso e eu sei que já deve estar saturando, né? Então, vamos lá. Voltamos para cá nas coresinhas. Aqui dentro, ó, eu tenho BL1, BL2, BL3. Então aqui tá BL1, BL2. Estou esquecendo o L do bloco. E aqui o BL3. Aqui é a mesma coisa, ó. BL1, BL2 e BL3. Sendo que o formato pode ser mudado da maneira como vocês desejarem. Esses tempos aqui dentro podem ser mudados, esses tempos aqui podem ser mudados. Todo esse planejamento aqui, ele vai estar neste lugar aqui, ó. Vamos ver ele aqui para nós. Deixa eu ver aqui onde é que está. Às vezes eu me esqueço onde é que eu botei para vocês. Mas eu acho que deve estar aqui. Eu tenho o hábito de... Aqui. Não, eu fiz foi no Excel, não foi? Então vamos lá. Estou abrindo aqui, desculpa, tá, eu estar compartilhando com vocês, mas é justamente para vocês verem. Nesse momento, tá, eu estou trabalhando com a... com a canetinha, né? Vou pegar um aqui qualquer que tenha esse bloco para vocês verem. Aqueles intervalos de tempo lá, ó, eles estão aqui marcados, estão vendo, ó? Isso aqui é um antigo, né, de 2014, ó. Aqui nessas cores aqui que vocês estão vendo, ó, tá certo? Está exatamente essa coisa aqui do semestre. Entenderam como é que eu faço? Isso aqui é uma coisa que eu andei olhando de 2014 para ver se eu resgatava alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Filosofia tem essa vantagem, né? Algo de 2014 assim é bem recente. Ó, aqui, ó, o primeiro bloco todo em azulzinho, estão vendo, ó? Aqui, ó, nisso aqui, ó, eu tenho um tal do BL. Aqui eu tenho BL1, BL2, BL3, entendeu? Tem os blocos direitinho, tá certo? Essa é a ideia, tá? Espero que vocês tenham compreendido, que tenha ficado claro. E que a gente daí vai passar e avançar um pouquinho agora para ver o que a gente pode inventar de diferente nesse processo. Eu vou entender que
nesse momento, o nosso processo já está bem começado, tá? Assim, bem começado quer dizer que a gente passou bem pela introdução dessa história toda e que vocês vão conseguir pensar em novos agrupamentos aqui, tá? Eu só queria salientar para vocês isso, que é muito importante, tá? Tenham espaço para o conteúdo, pensem no espaço para interação e pensem no espaço para avaliação. Entretanto, essas coisas aqui elas podem estar um pouquinho misturadas, tá? Mas misturar, que nem eu fiz com vocês, que são docentes, que são pessoas experimentadas, é complicadíssimo, tá? Com os alunos de graduação. É interessante você ter um formato aqui de um passo depois do outro, ok? Então, eles entendem isso, é interessante, tá? A cultura deles vai sendo essa mesma. Conteúdo, guardem um espaço para interação de tempo, guardem um espaço para fazer um processo que possa servir como um sentimento forte deles de que eles estão sendo avaliados, tá bom? Então é isso. Gente, eu vou ir para frente agora e amanhã, ou hoje ainda se eu tiver gasolina, eu gravo para vocês um outro vídeo, porque eu estou devendo o vídeo da gamificação. Hoje a gente já teve os primeiros, a primeira vez que a gente colocou a conversa sobre gamificação no meio do nosso papo, né? Vamos lá ver o que isso vai acontecer agora. Um abraço.